Eu estava lá, caída no chão, sangrando. Ele pensou que tinha me matado, me olhou e foi embora, como se eu fosse só mais uma. Mas eu sobrevivi. Percebi que ele realmente queria me ver morrer. Não era mais um pesadelo nem um mal-entendido. Era meu próprio marido querendo me matar. Me chamo Antônia Cordeiro, tenho 72 anos. E essa não é uma história de filme. É a verdade nua, crua, do que uma mulher viveu quando confiou demais. Se você está ouvindo isso agora, me diga de onde está assistindo e se já passou por alguma traição que te destruiu por dentro. Ah, e por favor, se inscreve aqui no canal, porque vou contar tudo, sem esconder nada. O que eu vivi não foi só uma tentativa de assassinato. Foi um plano calculado, frio, com um sorriso falso durante meses. E o mais cruel, ele me fez amar cada parte desse plano, até o último segundo. Eu achava que tinha encontrado um companheiro pro resto da vida, mas estava dormindo com o meu próprio carrasco. Eu conheci o Armando num forró de rua, daqueles que a cidade pequena ainda sabe fazer com gosto. Ele tinha um sorriso fácil, um olhar calmo e dizia que adorava mulher decidida. Me elogiava tanto que eu, boba, fui baixando a guarda, achando que enfim tinha encontrado alguém que me via de verdade. Mal sabia eu que era tudo encenação. Nos primeiros meses, ele me tratava como uma rainha. Fazia café na cama, me ajudava com as plantas, até se ofereceu para cuidar das minhas contas. Disse que eu merecia descansar, que ele queria ser meu porto seguro. Fui confiando, entregando pouco a pouco a chave da minha vida nas mãos de um estranho que fingia amor. E foi nessa calma que ele me prendeu. Um veneno doce, que aos poucos foi corroendo minha liberdade sem eu perceber. Começou me afastando de amigas, depois da igreja, por fim, até do meu filho, dizendo que estavam me usando. Confia em mim, ele dizia, e eu confiava. Porque até o diabo sabe imitar o amor direitinho. Aos poucos, ele foi mexendo nas minhas contas, transferindo bens, tudo com minha assinatura. Quando percebi, eu já não era dona nem do chão onde pisava. Mas o pior ainda estava por vir. Muito pior. O que ele planejava não era só me tirar tudo. Era me tirar a vida. E eu só descobri isso tarde demais. Foi num sábado abafado, daqueles em que o ar parece pesar nos ombros, que Armando me chamou para um passeio. Disse que queria tirar um tempo comigo, longe do barulho da cidade. Só nós dois como antigamente. A ideia de escapar da rotina me agradou. Eu queria acreditar que ainda havia salvação para nós. O trajeto foi longo. Pegamos uma estrada de terra, cercada de mato alto e sons de bichos que eu nem reconhecia. Ele parecia mais calado do que o normal, os olhos presos na estrada, a testa franzida. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas o silêncio respondeu por ele. Chegamos num sítio que eu nunca tinha visto antes. Pequeno, simples, com uma casa velha e um campo aberto atrás. Era do meu avô, ele disse. Quase ninguém vem aqui. Descemos do carro e começamos a andar devagar, lado a lado, até que ele propôs irmos por uma trilha nos fundos, perto do matagal. Eu hesitei, mas fui. Aquela trilha era estreita, abafada, com galhos arranhando os braços. O chão era fofo, como se tivesse sido revirado recentemente. Mas eu não comentei nada. Sentia algo estranho no ar, mas não sabia nomear. E foi bem ali, entre as árvores, que o clima mudou de vez. Ele parou de andar. E quando se virou, eu vi um olhar que eu nunca tinha visto antes. Eu vi o braço dele levantar e a madeira vindo na minha direção. A pancada foi tão forte que caiu como um raio na minha cabeça. Senti o chão fugir, o corpo amolecer. O gosto de sangue desceu pela minha garganta. Mas eu ainda estava viva. Caída?
Na terra, com o rosto virado para o chão e o corpo mole, prendi a respiração. Cada músculo doía, mas eu não me mexia. Ouvi ele se aproximar devagar, ofegante, com passos pesados. Encostou o pé no meu braço, deu um empurrão. Já era, ele murmurou. E naquele momento, a certeza dele quase virou minha sentença. Ele cuspiu no chão, me chamou de inútil e virou as costas. Escutei o barulho dos galhos se quebrando conforme ele ia voltando pela trilha. O carro deu partida minutos depois. Eu continuei imóvel, sem conseguir se mexer, com a cara suja de barro e o coração quase parando, sozinha no meio do mato, sangrando e tonta. Achei que fosse morrer ali, no meio daquele mato. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. Cada tentativa era uma queda mais dura. O sangue escorria pela cabeça, os galhos cortavam minha pele, e o mundo rodava ao meu redor. A dor, o cansaço, a humilhação, tudo se misturava. Até que meu corpo desistiu. Desmaiei ali mesmo, sozinha no meio da mata fechada. Não sei quantas horas se passaram. Acordei com a sensação de algo cutucando meu ombro. A primeira coisa que vi foi um chapéu de palha e uma espingarda pendurada nas costas. Um homem de barba grisalha com olhos assustados se abaixou ao meu lado. "Moça, tá viva?" Ele era um caçador. E naquele momento, foi meu anjo. O nome dele era Seu Raul. Morava numa casa de madeira a uns 2 quilômetros dali e fazia aquele caminho toda semana para pegar armadilhas de caça. Me carregou nos braços como se eu fosse de papel. Eu só conseguia chorar pela dor, pela vergonha, por ainda estar viva depois de tudo o que passei. Me levou de carro até o hospital mais próximo. Ninguém acreditava na minha história, mas eu tinha marcas por todo lado. E nos olhos, uma coisa que ninguém podia duvidar. Eu tinha voltado do inferno. E agora eu queria justiça. Eu estava lá na cama do hospital sem saber quanto tempo havia se passado. A cabeça latejava, o braço enfaixado, e o corpo doía por inteiro. Mas a dor maior era aqui dentro, no lugar onde a confiança morre. Quando a enfermeira entrou, primeira coisa que pedi foi: "Chama a polícia. Preciso denunciar uma tentativa de assassinato." Minutos depois, 2 policiais vieram ao meu quarto. Contei tudo, detalhe por detalhe. O plano, o golpe, a paulada na cabeça, o abandono no mato. Um dos agentes, visivelmente chocado, só balançava a cabeça. "Se isso for verdade, esse homem vai pagar por cada segundo que te fez sangrar." E eu garanti. Era verdade. E eu tinha provas. No mesmo dia deram entrada na queixa e abriram inquérito. Solicitaram meu prontuário médico e registraram as marcas no corpo. Aquela internação, que poderia ter sido o fim, se tornou meu recomeço. Não voltei para casa depois da alta. Com a ajuda de um assistente social, fui para um abrigo sigiloso até o processo caminhar. E enquanto Armando desfilava achando que tinha vencido, eu já estava do outro lado, viva, protegida e pronta para vê-lo cair. Dias depois, ainda me recuperando em silêncio, o telefone tocou. Era minha advogada. Atendi com a voz fraca, o corpo ainda dolorido e a alma em pedaços. Do outro lado da linha, a frase veio direta, sem rodeios. "Dona Antônia, o Armando foi preso hoje de manhã." E naquele instante, tudo parou. Meu coração disparou. Sentei na beira da cama com a mão no peito, tentando entender se era verdade mesmo. A advogada explicou com calma. Foram até a casa dele com o mandado em mãos. Ele ainda tentou negar tudo. Disse que a senhora tinha fugido, que inventou tudo, isso por vingança. Mas nada disso colou. As provas falavam por mim. Meu boletim de ocorrência, os exames médicos, a perícia dos documentos falsificados. Tudo estava registrado preto no branco.
Quando os vizinhos viram a viatura parar na porta dele, não entenderam nada. Mas bastou ver ele algemado saindo de cabeça baixa, que todo mundo calou. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Mas, dessa vez, não era tristeza. Era alívio. Era justiça sendo feita. Ele podia ter tentado me enterrar como quem apaga um problema. Mas eu levantei. E agora, com ele atrás das grades, eu sabia que o próximo passo era retomar tudo o que ele tentou me roubar. Com ele preso, o caminho se abriu. A advogada que me acompanhava entrou com os pedidos legais. Um por um, todos os meus bens que estavam no nome dele foram revertidos para mim. Casa, conta, escritura, carro. Com tudo no meu nome outra vez. Sentei sozinha na sala da casa que um dia foi cenário da minha dor. Olhei para cada parede, cada canto, e só via lembranças ruins. Mesmo sendo minha de novo, aquela casa nunca mais seria um lar. Era um túmulo aberto de tudo o que eu vivia ali. Foi então que decidi. Eu ia vender tudo. Não fiz alarde. Coloquei tudo à venda em sigilo. Casa, carro, terreno. Quando assinei o último contrato de venda, senti que estava enterrando de vez o passado. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Mas a verdade é que cadeia nenhuma segura um homem perverso para sempre. Um dia ele ia sair da cadeia. Por isso decidi mudar de estado, de nome, de vida. Hoje vivo numa cidade onde ninguém conhece meu rosto, nem minha história. Vendi tudo, menos minha liberdade. Porque mais do que justiça, eu queria paz. Longe da sombra dele. Longe de tudo que me lembre o que vivi. Às vezes me perguntam por que não fiquei. Por que não lutei até o fim? Ali mesmo. E eu respondo. Porque mulher que sobrevive a um monstro não precisa provar nada a ninguém. Eu não fugi. Eu escolhi viver. E se você assistiu até aqui, comenta. Eu escolhi viver. E nunca se esqueça. Quando uma mulher se levanta do chão, ninguém mais consegue derrubar.